Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também aqui ao nosso programa, o Eldorado em Campo, começando agora. Eu sou o Raíssen Abac, está comigo o Gustavo Lopes. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Raíssen? Tudo bem, amigos? Olha, nosso entrevistado de hoje é um heptacampeão, o cara é 7 vezes campeão mundial, número 1 em um esporte que virou febre aqui no Brasil, o beach tênis. A gente vai falar muito da carreira dele também, do beach tênis. Ele é natural de Cesena, na Itália, mas vocês vão ver que ele fala um português direitinho. A Itália é o país onde o esporte nasceu, e o nosso convidado é o responsável pela difusão da modalidade pelo mundo também, sendo 7 vezes já campeão mundial. E recentemente, por isso que ele fala tão bem o português, se mudou aqui para São Paulo, agora faz parte da equipe do Centro de Treinamento Arena Nacional, na Água Branca, onde ajuda no crescimento do beach tênis no Brasil. A gente está falando que quem entra em campo hoje com a gente é o Michele Capelletti. Oi, Capelletti, tudo bem? Olá, tudo bem, galera? Tudo certo. Michele, queria começar perguntando para você, porque o seu pai, ele foi jogador, né? Ele foi um dos primeiros profissionais a difundir aí a modalidade na Itália. A gente já falou, o esporte nasceu na Itália. Por esse seu histórico, houve um incentivo para que você seguisse no esporte, ou o seu pai ele nunca impôs isso para você? Você poderia seguir uma outra carreira se você quisesse? Então, primeiramente, muito obrigado pela essa oportunidade de bater esse papo com vocês, é um prazer. Sobre a pergunta, então, vamos dizer, o meu pai nunca oficialmente me falou, tipo, tem que jogar beach tennis, né? Mas, ao mesmo tempo, tenho que falar também que ele me mostrou de maneira muito clara que ele gostava muito da ideia que eu pudesse seguir o mesmo caminho que ele fez. Ele foi o primeiro treinador de beach tennis na Itália. Eu, antes do beach tennis, jogava tênis. Meu pai também jogava tênis. Então, quando terminei com a carreira do tênis, quando entendi que não era o esporte certo para mim, eu já estava jogando de brincadeira na praia durante o verão beach tênis. Surgiram primeiros clubes fechados lá na minha cidade, em Cesena, quando eu tinha mais ou menos 16 anos. Nesse momento eu decidi de me dedicar ao 100% ao beach tênis. E, claro, a influência do meu pai foi bem forte, né? Michele, por que está crescendo tanto o beach tênis assim na sua avaliação? Você está há mais de 15 anos já no esporte, que você falou que começou mais ou menos como uma brincadeira. Quando é que começou a virar mesmo profissional, e por que você acha que está crescendo tanto, especialmente aqui no Brasil? Então, virou um pouco mais profissional quando eu terminei a escola na Itália, que na Itália a escola obrigatória é até os 19 anos. Eu comecei a dar aulas de beach tennis e a viajar pelo mundo para jogar campeonatos. Ainda eram campeonatos menores, ainda a gente precisava, na maioria do tempo, dar aulas para fechar as contas, vamos dizer. Mas já virou a minha vida, na verdade, porque eu vivia o 100% de beach tennis. Claro, talvez mais como professor que como profissional, mas eu já no meu primeiro ano de profissional depois da escola, eu lembro que viajei para San Martín, Aruba, no Caraíbe, viajei para o Brasil, jogar 2 campeonatos no 2011, em Búzios e na Costa do Santinho, perto de Florianópolis. Foi na Ilha Reunião, na Ilha Maurícios, tudo em 6 meses, mais ou menos. Viajei já, comecei a viajar muito. Dava clínicas quando estava lá, dava aulas e dava aulas na Itália também. Então, isso, a partir daí, pouco a pouco, sempre me dediquei mais a esse esporte e virou 100% a minha vida, o meu trabalho. Agora, nos últimos anos, vamos dizer, finalmente, virei muito mais jogador e muito menos professor, que é o objetivo de cada atleta profissional em cada esporte. E sobre o crescimento do esporte aqui no Brasil, eu acho que o segredo do esporte aqui, do porquê está virando uma febre, é porque é o esporte mais democrático do mundo que você pode jogar na areia. Isso, para mim, é o conceito fundamental. É um esporte para todo mundo, criança, pai, mãe, vovó, realmente para toda a família. A família não briga mais quando é questão de jogar esporte, não é o pai que vai embora jogar futebol, a mãe que fica em casa com as crianças, ele volta, eles brigam, ele vai embora, ele briga. Não, eles vão todos juntos para a quadra de beach tennis, todo mundo joga beach tennis. Isso realmente faz a diferença. Eu conversei muito sobre isso com um monte de família, de pai de família, mãe de família, todo mundo fala a mesma história.
E qual é a diferença para o brasileiro? O brasileiro adora praia, adora ficar com o pé na areia. Esse esporte dá essa possibilidade, especialmente para quem mora longe do litoral. Então, por exemplo, eu agora que moro aqui em São Paulo, a FEB aqui é ainda mais forte que no litoral. Por quê? Porque todo mundo te fala, tipo, eu adoro a praia, eu sei que moro muito longe da praia, porque essa questão do beach tennis eu tenho a sensação que estou ficando na praia, né? Porque eu toco no pé na areia, desfrutando um esporte que é muito mais fácil do futebol e o vôlei de praia, por exemplo. Então, mais democrático, né? Claro. O pessoal até tira um sarro de mim aqui, viu, Michele? Porque eu jogo beach tênis. Sou um péssimo jogador, confesso, tá? Mas gosto muito de jogar. E acho que isso que você pontuou é muito legal, porque é um esporte muito democrático, né? Você não tem idade. Eu jogo lá com pessoas que têm 60 anos, né? Tem até um rapaz que joga com a gente lá que tem 75, Pô, né? legal. E ele Varia tá, as Cara, idades, e ele né? tá. só para fazer um Pode falar. exemplo, desculpa te interromper. Esse é o único Imagina. esporte do mundo onde tem o torneio pai e filho. Tipo, encontra outro esporte no mundo onde consegue jogar o torneio pai e filho, onde o pai dá, onde o filho dá lá no pai, tipo, obrigado, tipo, vai, pô, tem que fazer mais isso, aquilo. Torneio pai e filho, cara. Tipo, encontra outro esporte no mundo. Eu acho que isso é o exemplo perfeito. Desculpa, só para interromper, mas para mim esse é um exemplo que eu sempre faço, que para mim é fantástico do beach tennis. E tem um outro detalhe também que é interessante, Heisen, que é o É. seguinte: o Michele até falou que ele veio do tênis de quadra, né? E depois ele acabou optando por ir para o beach tênis. E tem a questão também do custo, né? Porque é um esporte que você consegue, por exemplo, com uma raquete ali intermediária, que não custe os olhos da cara, vamos dizer assim, você já consegue iniciar o beach tênis. É diferente do tênis de quadra, que você o custo para você fazer um treinamento, marcar um horário numa quadra, comprar um equipamento bom para começar a praticar, ele é muito mais caro. Até nisso, o beach tênis ele acaba sendo mais fácil para as pessoas começarem a praticar, né, Michele? Concordo 100%, é mais acessível sobre o ponto de vista econômico também, você falou uma grande verdade. O tênis, como vários outros esportes, precisa do tênis perfeito, dos sapatos perfeitos para jogar esse esporte específico, precisa de uma raquete específica, precisa de roupas específicas para jogar. Cara, o beach tennis vai na quadra com um bermuda, uma raquete, que como você falou, é exatamente isso. Pode ser a top do top, que pode custar R$ 3.000 também, como pode ser uma mais intermediária, que pode custar a metade, 1.000, 1.500. E vai na quadra. Você nem precisa de uma camiseta, cara. Vai lá, joga de bermuda, de boa. As mesmas roupas que você utiliza para ir na academia. Realmente, o investimento econômico é muito mais baixo que outro esporte. Isso com certeza é verdade. Bom, você está aqui no Brasil sendo assim muito responsável por essa evolução toda, porque faz uns 5 anos a gente nem ouvia muito falar de beach tênis no Brasil. A gente falava de frescobol, né, de futevôlei, que também tem um pouquinho ali no beach tênis. Eu queria que você explicasse um pouco da relação do beach tênis com esses esportes e também por que deu essa disparada toda aqui no Brasil de uns 5 anos para cá. Mas então, eu acho que a pandemia fez a diferença sobre esse assunto, porque era um dos poucos esportes que se poderia jogar era o beach tennis durante a pandemia aqui no Brasil. Então, muitas pessoas que não conheciam o beach tennis, mas não porque não conheciam, porque não gostavam, simplesmente nunca ouviram desse esporte muito jovem, que chegou no Brasil, só para lembrar, no 2009. Então, a gente está falando realmente de um esporte muito novo por aqui. Não tem nem 15 anos de idade aqui no Brasil. Muitas pessoas conheceram esse esporte e eles se apaixonaram porque era um esporte muito mais fácil do futebol e talvez um pouco mais competitivo, não sei do frescobol, que eu honestamente conheço muito pouco como esporte, então não posso realmente falar muito sobre isso. Mas claro que o beach tennis é uma mistura, sim, do frescobol, você movimenta na mesma areia que utiliza no futebol também, tem alguns movimentos bastante parecidos com o vôlei de praia também. Eu sempre falo, o beach tennis, em muitas coisas, é mais parecido com o vôlei de praia que com o tênis. Sim, é verdade, no tênis usa um raquete, então você sabe utilizar um raquete quando chega na quadra do beach tennis, tudo bem. Ajuda para o saque, ajuda para os smash, tá? Isso começa e termina aqui. A semelhança com o tênis termina
termina assim, e depois como você movimenta na areia, tudo isso é muito mais parecido a um esporte como, por exemplo, o vôlei de praia, o fato também que você sempre pula, tudo isso. Então, realmente, é uma mistura de vários esportes, tênis, vôlei de praia, frescobol, mistura um pouco tudo isso, e o resultado é um esporte de praia muito fácil de jogar. E tem uma coisa muito interessante, Michele, que é o pessoal que vem do tênis de quadra para o beach tênis, porque as pessoas podem imaginar que é um esporte parecido, igual, e na verdade as técnicas, né, elas são diferentes. Então, por exemplo, eu vejo o pessoal que vem do tênis de quadra querendo sempre jogar com a raquete baixa, e no beach tênis a gente sempre procura jogar com a raquete mais alta, né? Até porque a rede está mais alta. A rede também é mais alta. Essa adaptação também ela é complicada, né? Faz parte, sim, essa adaptação. Como eu falei, quando você chega do tênis, sim, saber já utilizar uma raquete, verdade, uma raquete que é muito diferente daquela do beach tênis. E depois, a maioria dos movimentos são diferentes. O saque é um movimento bastante parecido, sim. Também seu toss da bola, o lanço da bola muda bastante. O smash, podemos dizer, é um movimento bastante parecido. Todo o resto, você tem que aprender um movimento diferente. Então, como você falou, como você se posiciona também com a raquete é totalmente diferente. O jogador de tênis chega na quadra de tênis fazendo esse movimento por trás, sempre com a raquete, que é totalmente diferente do beach tennis, onde o jogo fica sempre na sua frente. Então, o jogador de tênis, quando chega na quadra de tênis, realmente realiza que é um esporte diferente. E para o jogador de tênis conseguir correr na areia, cara, é complicado. O nível coordenativo também é muito diferente, é mais complicado sobre isso. Aliás, falando um pouco da areia, né? Porque o nome, né, diz beach tênis, a gente fica pensando só na praia, mas não é só na praia, basta ter. A areia é uma areia específica. Eu queria que você falasse um pouquinho também disso. E se esse país tropical, com esse sol todo que a gente tem aí, ajuda o beach tênis. O clima aqui no Brasil com certeza ajuda, isso é claro. Aqui você pode jogar todo o ano em quadras abertas. Isso é o maior problema, na minha opinião, na Europa, do motivo porque o beach tennis na Europa não está bombando assim. Tem outro esporte que está crescendo mais do beach tennis na Europa. Eu acho que essa questão do clima influencia muito isso. O vôlei de praia também, que é um esporte olímpico, na verdade, na Europa, não tem nem muitos lugares para jogar. Então, isso é o problema principal na Europa, e é isso que ajuda mais aqui no Brasil. Sobre a questão da areia, cara, a gente tem vários tipos de areia, a gente se acostumou e se adapta no dia a dia a jogar em areia diferente, porque também a gente muitas vezes ainda joga em torneios na praia. Então, para fazer um exemplo, a praia de Santos, onde a gente jogou vários campeonatos, é muito dura. Honestamente, não é uma areia muito legal para jogar beach tennis. Depois a gente vai em outro lugar, tipo, joga em Copacabana. Em Copacabana a areia é super fofa, super pesada. Então, a gente se adapta a tipo de areias diferentes. Eu acho que no futuro, quando o circuito do torneio vai ser sempre mais profissional, vai ter uma regra também sobre um pouco mais específica sobre a areia também. Mas nessa fase a gente vai se adaptando e a areia em cada lugar é um pouco diferente. Perfeito. Hoje, Michele, a gente pegando ali o ranking da Federação Internacional de Tênis, a Itália, obviamente, domina, né, as primeiras posições ali do ranking, inclusive você, né, é o primeiro do mundo, mas a gente percebe que o Brasil é o segundo país com mais atletas bem ranqueados aí na Federação Internacional de Tênis. Dá para dizer hoje que já há um domínio desses dois países, Brasil e Itália, no beach tênis, e eu queria que você falasse também um pouco sobre a estrutura que você encontrou no Brasil para treinar beach tênis, se é uma estrutura adequada ou se ela ainda precisa de melhorias. Mas então, com certeza o beach tennis nesse momento é Brasil e Itália, mas falamos a verdade, é muito mais Brasil que Itália. A gente na Itália tinha uma vantagem de ter começado antes com o beach tennis, então como atletas a gente tinha mais experiência. Mas a geração de atletas com mais experiência, eles acabaram de jogar beach tennis, já virou a nova geração. Eu tô lá no meio, entre a velha geração, a antiga geração e a nova, mas na realidade a gente na Itália não tem mais essa vantagem. Agora
agora é Brasil, como números é Brasil. Vamos dizer, como qualidade dos jogadores, ainda a Itália consegue se destacar, na minha opinião, por uma qualidade de metodologia de treino que ainda é avançada. Eu acho honestamente isso, é diferenciada. Então ainda a gente tem essa pequena vantagem que daqui a pouco eu acho que vai acabar, porque as novas gerações de jogadores brasileiros, eles começam a jogar beach tennis como esporte prioritário, como esporte primário, já na idade de 6, 7 anos. Isso dá uma vantagem muito grande, porque as próximas crianças de 16, 17 anos já vão ter 10 anos de experiência na quadra de beach tennis. Isso vai mudar totalmente o negócio. Então é isso, é Brasil e Itália. Eu acho que realmente o Brasil, as estruturas que tem aqui no Brasil são ótimas. Eu falo a verdade, no meu dia a dia, que eu sou embaixador do CT Arena Nacional, encontro uma arena que está preparada como estrutura para conseguir me dar tudo o que eu preciso para treinar. E também, aqui a questão também de academias são muito avançadas aqui no Brasil, tem uma grande influência americana aqui, eu acho, dos Estados Unidos, que ajudou realmente a ter muitas estruturas avançadas. Eu consegui realmente organizar o meu dia a dia em maneira fantástica aqui no Brasil, com uma academia diferenciada, que é a Care Club, onde eu sou embaixador também aqui em São Paulo, e com uma estrutura de beach tennis na Arena Nacional realmente também diferenciada. Eu tenho também uma equipe de fisioterapia que me está seguindo, que é a Isabela Vieira, que é uma menina que me está seguindo aqui no meu dia a dia em São Paulo. Realmente, faz 2 meses que eu moro no Brasil, a minha prioridade era construir a minha equipe aqui, no meu dia a dia, e consegui fazer, e fico muito feliz, porque realmente aqui me posso treinar como profissional 100%. Vamos aproveitar e falar um pouco dessa sua vida aqui no Brasil. Como é que tem sido, não só na areia, mas quando você está fora da areia também? O português a gente já viu que está muito legal, assim, nossa, fala muito bem aqui. Então eu queria saber um Obrigado. pouco da sua vida na areia, no Brasil e fora dela. O que você tem feito? O que você faz? Mas então, eu moro aqui em São Paulo, na Barra Funda, em Água Branca, como vocês falaram de maneira correta. Organizei o meu dia a dia para conseguir ter tudo pertinho da minha casa, porque todos os meus amigos de São Paulo me falaram, cara, você vai morar em São Paulo, lembra, o trânsito é uma loucura. Eu não estou acostumado a essa questão do trânsito, então organizei toda a minha vida realmente para ter tudo a uma distância máxima de 4, 5 quilômetros. Eu moro na frente da Arena Nacional, onde eu treino, na frente de verdade, a 2 minutos a pé. Eu estava treinando lá até 11 horas, então cheguei em tempo, porque realmente moro aqui na frente. A academia onde treino é a 3 quilômetros da minha casa. Então, o meu dia a dia aqui é muito legal. Ainda tive, honestamente, pouco tempo para visitar um pouco mais essa cidade, porque a gente está treinando muito nessa fase de pré-temporada. Mas com os meus pais, nos últimos 2 meses que eles ficaram comigo aqui no Brasil, a gente passou festas de Natal em Florianópolis, foi no Rio de Janeiro, então a gente visitou bastante. Eu estou gostando muito do povo brasileiro também, porque é um povo que é latino, como nós italianos também. Aqui em São Paulo tem uma comunidade italiana que é gigante, eu não pensava honestamente que conhecer tão pessoas com origem italianas. Isso deixa a gente se sentir realmente muito mais em casa. A comida de São Paulo é maravilhosa, tem uma variedade de comidas que é incrível. Então, realmente, me adaptei muito bem. Agora eu volto na Europa para um mês, porque tenho 2 campeonatos na Europa, que vai ser na Ilha Reunião, perto do Madagascar, e em Abu Dhabi, no final de março. Então, vou voltar aqui no Brasil o dia 8 de abril. Falo infelizmente porque, falo a verdade, depois de 2 meses aqui em São Paulo, agora que me consegui organizar toda a minha vida, é um pouco uma pena voltar para a Europa no frio para um mês. Mas, na verdade, eu vou jogar 2 campeonatos, sempre em lugares muito com grande calor, então tá de boa. Mas, realmente, estou muito feliz dessa experiência aqui em São Paulo. Antes de você vir para o Brasil, a gente sabe que muitas vezes as notícias que chegam lá fora sobre o Brasil, elas não são lá muito positivas, né? Principalmente questão de violência. Isso te preocupou de alguma forma quando você decidiu vir morar no Brasil? Então, você falou a verdade. As notícias que chegam lá na Europa, sim, são notícias que muitas vezes, na verdade, são aproximativas, né? Não falam realmente a verdade do país. Então, vamos falar.
tenho que ser honesto, ao começo sim, mas te falo a verdade, isso era mais os primeiros anos que viajei para o Brasil, que estava com um pouco mais, vamos dizer, de medo. Nos últimos anos, já estava passando muito tempo aqui no Brasil, já me acostumei. Claro que sobre essa questão, por exemplo, da violência, vamos dizer que a gente aqui fica um pouco mais cuidado em geral, porque sabemos que não estamos na nossa casa, né? Então, quando moro em um país diferente, isso em geral também, tem cultura diferente que tem que se adaptar, tem regras diferentes. Europa e Sul-América são realmente dois lugares bem diferentes, isso é verdade. Mas tenho que falar a verdade também, eu nunca tive problemas em esse meu tempo aqui em São Paulo, como não tive problema no passado. Claro, fico bem cuidado, tenho que fazer atenção a todo, porque eu sei que essa questão da violência, Claro. infelizmente, faz parte do Brasil, é verdade, mas te falo a verdade também, na Europa também esse negócio está mudando, infelizmente. A Europa também virou, em geral, um pouco mais perigosa, a gente tem que cuidar um pouco mais. Então, é o mundo, que assim, né? Então, a gente se adaptou, mas tenho que falar a verdade, eu nunca tive grandes problemas aqui. O mundo do beach tennis é também um mundo, vamos dizer, onde tem pessoas de boa, pessoas realmente boas pessoas. Eu estou encontrando realmente, conhecendo um monte de pessoas legais aqui no Brasil. Realmente, sobre isso também, honestamente, o que chega na Europa são notícias muitas vezes que eles exageram, né? Tipo, falam muitas vezes negócios que na realidade é muito mais tranquilo do que aparece. Então, essa é a minha experiência, vamos falar assim. Tá. E o que mais te chamou a atenção, assim, em termos de diferença da Itália para o Brasil? Tem algo muito diferente? Você já deve ter conhecido a gastronomia italiana em São Paulo também, né? Não sei Sim, se você sim. compara as duas, mas o que mais te chamou a atenção? Mas então, o que me chamou a atenção aqui em São Paulo foi que aqui você encontra cada comida de cada país do mundo. Isso para mim é extraordinário. Tipo, lá no iFood, em meia hora, a comida do mundo que você quer chega na sua casa. Isso é um negócio que não tem na Itália. Para mim é uma loucura, mas é fantástico. Tipo, ontem comi arabo, assim, de iFood, em meia hora chegou o arabo na minha casa, que é um tipo de comida que na Europa é difícil encontrar. Pô, aqui, tipo, encontra tudo. Eu comi em vários restaurantes italianos aqui em São Paulo, italianos de verdade. Tipo, comida como estar na Itália, tipo, para não ter a saudade é fantástico. Eu sou o cara que adora comida italiana, tipo, eu fico maluco para massa, para todo tipo de comida italiana. Nós também. Porque pô, é ótimo. É a melhor comida do mundo, galera. Falamos a verdade, né? A comida italiana é a É melhor do verdade. mundo. Eu penso isso e aqui encontro uma comida italiana diferenciada em São Paulo, pô, realmente de qualidade fantástica. Então, essa é uma das coisas que mais me deixou impressionado do Brasil e de São Paulo. Depois tem várias outras coisas também. Por exemplo, a questão que aqui utiliza muito pouco o dinheiro. Usa quase sempre o cartão de crédito, cartão de débito, crédito. Tem essa questão do Pix que eu descobri, cara, que é uma coisa muito, muito cômoda, que na verdade na Europa não tem. A gente na Europa, em vários assuntos, fala que estamos, sabe, muito mais na frente do Sul-América. Pô, na verdade, em vários assuntos a gente está muito mais atrás. Depois cada um pode ver isso como positivo ou negativo. Eu não estou comentando isso, não quero fazer o político, né? Claro. Mas tem várias coisas diferenciadas. Essa questão aqui do cartão que pode utilizar em cada situação, tipo, ter um menino da rua vendendo não sei o quê, e você pode pagar com Pix ou com cartão. Tipo, pô, ficou uma loucura para ver isso. Tipo, era uma coisa muito diferenciada que não tem lá na Europa. E é isso. Essas talvez são as coisas principais que eu vi como diferença que me deixaram bastante impressionado, né? Nós aqui no Brasil, a gente tem a mania de achar que a gente melhora a comida de todos os lugares do É mundo. verdade. A gente fala que a gente tem a melhor comida japonesa, que é melhor do que a do Japão, Isso. que a comida síria aqui no Brasil é melhor do que a comida lá na Síria. Cometa sem delicadeza para perguntar pro Michele se a comida italiana no Brasil é melhor do que a da Itália. Manda ver. Cara, O que você acha, Michele? Eu acho que melhor, não vou falar melhor, galera. Desculpa, melhor não vou falar, mas vou falar que é o mesmo nível. Ao mesmo nível, sim. E tem, sim, também um tipo de cozinha italiana em alguns restaurantes. Eu vi um tipo de cozinha italiana adaptado ao brasileiro. Legal, muito boa. Claro que depois eu, sobre isso, sou realmente italiano de verdade, italiano pesado sobre esse assunto. Então, para mim, a comida típica italiana é sempre a melhor, mas aqui é o mesmo nível. Já para mim, falar que é o mesmo nível da Itália é uma coisa que depois de 10 anos viajando em todo o mundo, não encontrei em algum outro lugar que no Brasil.
Então, realmente, é diferenciada. O japonês também aqui, é verdade, é maravilhoso. A comida síria é maravilhosa. Encontrar tudo dessa qualidade na mesma cidade, no mesmo país, é uma coisa incrível. É verdade. Das cidades que você já conheceu aqui no Brasil, Michele, você tem uma preferida? Sim, tenho duas preferidas. Eu adoro Rio de Janeiro. Para tirar férias, eu acho que é uma cidade maravilhosa. Visitei, é a cidade também que conheço mais, Rio de Janeiro, onde passei mais tempo nesses anos, e realmente adoro. Claro que lá a questão da violência, como posso dizer, percebe um pouco mais no dia a dia, talvez, mas realmente é a cidade para tirar férias que eu adoro. Gostei muito também de Florianópolis. Eu acho que é uma cidade para morar também maravilhosas, como para tirar férias. E então essas são. Cara, gostei também muito de Maceió, lá no Nordeste, que tem praias, eu visitei algumas piscinas naturais, tudo isso, maravilhosos, realmente uma experiência muito bacana. E São Paulo é, para mim, a cidade que eu escolhi para morar, porque é a cidade que dá mais oportunidades. Então, essa fase da minha vida, para fazer negócios, para ter nova oportunidade, eu escolhi São Paulo, porque realmente é a cidade no Brasil onde rola tudo, né? Você vai lá na Faria Lima, encontra. Eu visitei algumas empresas lá, tipo, cara, tem tudo do Brasil, tem lá. Tipo, se acontece algo de errado nessa rua lá, perde, tipo, uma parte enorme da economia do Brasil. Eu falo brincando algumas vezes, porque realmente tem todas as empresas maiores do Brasil, tá lá. Então, para questão de oportunidade, com certeza São Paulo é a cidade certa, eu acho. O Michele, tirando o beach tênis, você acompanha o esporte de uma forma geral aqui no Brasil? Tem algum esporte que você acompanha? Você vê jogos de futebol, torce para algum time já, enfim, como é que é o esporte para você fora do beach tênis no Brasil? Eu gosto muito do futebol. Na Itália, sou um grande torcedor da Juventus. Aqui me raccontaram a história do Palmeiras, que era Palestra Itália, então que tem essa origem italiana, que isso me deixou impressionado. Então, dei, vamos dizer, com um olho diferente o Palmeiras, mas ao mesmo tempo que falaram a verdade. Eu conheci alguns jogadores do Flamengo, o Everton Ribeiro, o Pablo Castro, as esposas deles, que são viciadas no beach tennis. Então, conhecendo eles, os meus carinhos ficaram para um pouco mais para o Flamengo. Eu fui no estádio no Maracanã 2, 3 vezes ver alguns jogos, foi realmente me encantou, foi fantástico. Então, o futebol eu sigo muito aqui. Eu gosto do futebol europeu como do futebol brasileiro. Realmente a torcida aqui no Brasil é diferenciada. Eu gosto de maneira, vamos dizer, particular desses dois times. O Palmeiras para essa questão de origem italiana, o Flamengo para a questão de amigos. E realmente gente muito boa que eu conheci, o Everton, como o Pablo Castro, como a esposa dele, são realmente gente super boa, super humilde. Então gostei muito deles. Então é isso, futebol é algo que eu gosto muito. Vou te dar uma dica. Você tá aí na Água Tá Branca, pertinho do Palmeiras. ali na Barra Eu, Funda, você tá do lado eu ali do moro na Palmeiras. frente. Eu Você moro mora na na frente do frente? centro de treinamento do São Paulo e do Palmeiras. Então, o meu objetivo, Ai, quando eu volto em abril, é visitar o centro de treinamento deles, porque eu também fico maluco para ver como eles treinam, os profissionais de verdade, ver a estrutura deles. Para mim é realmente muito interessante. Eu tive essa oportunidade lá na Itália com a Juventus, de visitar um pouco a estrutura, tudo isso. Foi fantástico. E aqui também quero fazer essa experiência, porque passo na frente do centro de treinamento deles todos os dias. O Comitê Olímpico Internacional, a gente tem percebido que eles têm cada vez mais aberto espaço para novos esportes nos Jogos Olímpicos. É um sonho seu incluir o beach tênis dentro dos Jogos Olímpicos? É claro, claro, é um sonho, sim. Isso é um assunto muito legal, ao mesmo tempo muito complicado, falo a verdade. É difícil entender realmente, vamos dizer, como é tudo esse plano para entrar no, como esporte olímpico também demonstrativo. Eu acho que eu vi vários esportes no olímpicos, com todo respeito, que eu acho com certeza que não tem mais atletas que o beach tennis, mas que já são olímpicos faz um tempo. Esporte que realmente não tinha a menor ideia da existência desse esporte. Vou repetir, com todo respeito, não estou falando se o esporte é legal ou é ruim. Eu falo só de quanto é conhecido o esporte. Então, eu acho que também chegar na Olimpíada é uma questão política também.
Tem vários assuntos que eu acho que tem que ligar para conseguir entrar no movimento olímpico. Não quero fazer polêmica, mas eu falo só isso. A gente faz parte de uma federação que é olímpica. Então, isso deveria agilizar, na minha opinião, muito mais essa questão de entrar na Olimpíada. A questão é, a gente faz parte da Federação do Tênis, tá? Tá. Federação de um outro esporte. Ver um outro esporte que investe grana, tempo, é uma questão política também, para ver um esporte menor entrar no mundo da Olimpíada, no mundo olímpico, é um negócio um pouco complicado, vamos dizer assim. Vamos dizer que o que eu vi nos últimos anos, que o esporte que está crescendo na Europa como no mundo, o surf, o paddle, o mesmo squash também, que não é muito popular na Europa, que nem é popular no Brasil, mas que eu vi que é um esporte que dá, que tem jogadores, atletas profissionais e tudo isso, tem uma coisa em comum. Tem um seu circuito independente, que não faz parte de alguma federação de outro esporte. Tá. O tênis também tem a ATP e a WTA, que movimenta tudo o negócio. Então, eu acho que no nosso futuro, também para esse sonho olímpico, a gente tem que encontrar uma solução para ter um equilíbrio entre a federação do tênis e também uma independência que esse esporte, na minha opinião, precisa. Não podemos ser, para todo o resto da vida, o filho menor do tênis. Precisamos da nossa independência. Porque também algumas pessoas, eu acho, dentro do tênis, não ficam bem felizes de ver uma pessoa que do tênis vira para o beach tênis. Eu não sei quanto isso dá felicidade lá no mundo do tênis, no que manda lá no mundo do tênis. Falo a verdade, eu tenho essa minha opinião. Precisamos de uma nossa independência. Eu espero que um dia vamos ter, que não significa brigar com a Federação de Tênis, mas que significa se juntar para ter também um movimento forte e do beach tennis. A gente precisa de um movimento do beach tennis, eu acho. Não podemos continuar toda a vida sendo os filhotes de um outro esporte. Ô, Michele, é muito legal te ouvir, porque, enfim, você tem uma forma de falar, de se expressar, de colocar os problemas. Ao mesmo tempo, é inspirador, porque parece que você realmente gosta, né? Você é apaixonado pelo que você faz. Então, o que você diz aí para quem está querendo começar no beach tennis, até para criança, né? Se a criança já pode começar, pai e mãe já pode colocar a criança, enfim, quem sabe alguém se inspire em você, né? Porque realmente tudo que você está falando tem muita paixão no que você fala. O que você diz para quem quer começar no beach tennis? Mas então, tudo tem que partir, na minha opinião, com a grande paixão. É isso que eu tenho para o beach tennis. O que posso falar para as crianças? Eu falo sempre o seguinte: vai, tenta jogar beach tennis uma vez, experimenta um joguinho lá na quadra, com um professor, com os amigos, como você quiser. Tem só que entrar na quadra e bater uma bola. Todo o resto vai ser automático, porque você fica viciado realmente desse esporte, porque a gente falou ao começo, porque é democrático, porque é fácil, porque é para toda a família. Essa não é a minha opinião, essa é a verdade. Esse é o motivo do porquê o beach tennis está crescendo assim no Brasil. Cada criança pode ir na quadra e na quadra se divertir, fazer um pecinho, tipo, cara, tá lá na areia, não tem nada de melhor para um menino de poder ir lá na areia, fazer peixinho, jogar, ficar cheio de areia no corpo, tipo, é realmente gostoso. Para criança como para o adulto, a gente precisa de criança jogando beach tennis. Esse movimento da criança está começando aqui no Brasil, mas eu também tenho esse compromisso com mim mesmo e com o meu treinador também. A gente, essa questão da Arena Nacional também, de essa nossa parceria, a gente quer criar uma equipe de jovens, de crianças, porque não temos um futuro de esporte sem crianças. Essa é a verdade. Essa tem que ser a prioridade da beach tennis, como da federação também, construindo torneios juvenis legais. O movimento juvenil é a base de cada esporte. A gente precisa disso, está começando a ter no Brasil, mas eu quero ajudar sobre esse assunto para ter sempre mais. Se uma criança chega na quadra beach tennis, eu acho que mais ou menos todas as crianças vão adorar o esporte. Isso ficou com certeza. Muito legal te ouvir, Michele. A gente agradece a sua presença aqui no Eldorado em Campo, que pode ser Eldorado em campo de areia também, não tem problema. Foi muito bom te ouvir, ver como é que você está aqui vivendo no Brasil, divulgando e fazendo esse esporte crescer cada vez mais.
ensinou um pouco para a gente aqui, para o Gustavo menos, porque ele já joga, mas para mim ensinou muito aí sobre beach tênis. Obrigado e até uma próxima. Muito obrigado. Então, espero você também na quadra de beach tennis. Tem que bater uma bola com o Gustavo, com certeza. Agora chegou o momento. Não tem excusas mais. Não, muito obrigado, galera, pela oportunidade. É sempre um prazer poder falar de beach tennis. Espero de continuar assim, que seja realmente um beach tennis democrático para todo mundo. Obrigado, Michele. Um abraço. Obrigado, Gustavo. Valeu. Bom, obrigado, galera. Valeu. Semana que vem a gente volta com um novo convidado aqui no Eldorado em Campo.